Nós vamos falar, ou nós iremos falar, de saúde energética masculina, e nós vamos falar hoje de função sexual. E hoje eu estou entrando em turnos de estudo. Eu faço sempre isso e estou postando aqui para vocês, para que vocês... Tem muita gente que me pergunta como que eu estudo e tal, então eu estou postando aqui um pouco como são meus turnos de estudo. Eu estudo um pouco, depois eu descanso, porque a rede neuronal que envolve a memória, ela é consolidada durante o sono. Então, se você estuda 45 minutos, 1h30, 2, e descansa 45 minutos, dorme, né, tira um cochilo, você tem uma capacidade maior de aprendizado, tá? É uma técnica que eu aprendi, há muito tempo atrás. Bem, então vamos lá, nós vamos falar de função sexual masculina, e é um assunto para mim muito interessante de falar, e fazia tempo que eu queria conversar com vocês sobre esse assunto, que é a saúde energética masculina. Eu passei estudando o dia todo também sobre esse assunto, e eu vou fazer um pouco uma revisão, falar um pouco da aula de ontem, para quem perdeu e para quem não pegou no começo, e também para revisar o pessoal, porque ela tem muito envolvimento com a aula de hoje, então prestem atenção. A minha intenção aqui com vocês é destacar alguns pontos em relação ao androssoma, ao corpo masculino. E esse destaque, ele envolve, logicamente, a origem da essência da anatomia humana. Então, eu trago no meu livro de diagnóstico integrado assuntos inéditos, ninguém nunca escreveu a respeito, que é o processo evolutivo construindo, moldando, modelando a estrutura física a partir do sistema energético. E pegando carona sob essa óptica, eu comecei a integrar algumas linhas de conhecimento, como a biologia molecular, como a genética evolutiva, a própria paleontologia, para poder criar algumas ideias e perceber, provar essa palavra, provar, que realmente o sistema energético ele é um ancoradouro, ele é uma interface muito interessante entre a consciência e o corpo, e também entre a própria consciência e o ambiente externo. Então eu falei muito disso ontem em relação ao homem, né? E a gente ali destacou a estrutura corporal do Homo erectus, que envolve basicamente peraí só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Que envolve a caça. Então ele teve que caçar e ele começou a desenvolver o seu corpo, onde o glúteo máximo surge, onde o peitoral tem uma necessidade de existir, tem toda uma rede de meridianos. Só que o que eu quero reforçar aqui com vocês é dois hormônios que me chamam muita atenção. Eu sempre fui muito ligado nesses dois hormônios, e integrar essas moléculas no nosso conhecimento, que é o hormônio ocitocina e a testosterona. Então eu vou introduzir um pouco sobre isso para a gente levar ou encaminhar o conhecimento ou raciocínio para a questão sexual masculina. Então preste bem atenção. Existe uma questão evolutiva importante para você que está me assistindo, e você tem que saber para você cultivar isso dentro da sua casa. É uma questão evolutiva biológica, que envolve a questão corporal androssômica do homem, obviamente andro é o masculino, e ginossoma da mulher. Então você tem dois corpos distintos que se diferenciam a partir de escolhas. Então há 1,9 milhões de anos a mulher decide não mais trabalhar com o homem, então ela escolhe cuidar dos filhos. E ao escolher cuidar dos filhos, ela começa a trabalhar um conjunto de ações que acaba se transformando numa rotina e numa cultura, e o corpo dela se desenvolve a partir daí. Diferente do homem, que também vai trabalhar de outra forma, caçar, e o corpo dele se desenvolve a partir de outras características. Então, eu quero que vocês entendam
que é comprovado cientificamente que o homem que tem uma rotina caseira de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, e não é o gestor da segurança do lar, a tendência é ele diminuir a testosterona. Eu quero dizer que a testosterona, um hormônio que promove o estímulo para a ereção, que promove o estímulo para o movimento em prol da execução de algum objetivo, né, de algum comportamento, a testosterona, que é o hormônio que nos move ao sexo oposto, a testosterona, ela sofre variações nos seus níveis a partir do comportamento desse homem dentro de casa. Então, se o homem assume a condição de ser mais delicado para cuidar para cuidar do filho, porque tem que ser delicado para cuidar do filho, é afeto, né? O papel da mãe é dar afeto, é dar atenção. Se há uma inversão e a mulher vai trabalhar e o homem faz isso, há uma diminuição de testosterona. Obviamente, existem linhas de pensamento, na minha visão, distorcidas sobre essa ideia, que fala direitos iguais e tal. Não, eu acho que muita coisa tem que ser direitos iguais. A mulher tem que fazer aquilo que ela pensa que é bom para ela, e o homem também, e o casal também. Eu não me importo se você faz isso ou faz aquilo, ou como você pensa. O que eu me importo é passar a minha informação a partir de paradigmas científicos comprovados. Então, o homem, ele tem biologicamente falando, ele tem a natureza de prover segurança ao lar. E a mulher, biologicamente falando, tem a natureza de prover afeto ao filho. Olha que interessante. O homem tem que cuidar da mulher e da criança. A mulher tem que cuidar do filho. Entende? Então, o afeto é uma condição que eu acho ela muito interessante para falar da função sexual masculina, porque o afeto, ele é um sentimento onde você se preocupa com o próximo, onde você literalmente se afeta com o outro. A natureza humana que surgiu lá nos nossos ancestrais não tinha muita gente, não tinha parente, não tinha muito amigo, não tinha nada disso. Então, a mulher desenvolve o afeto com o filho, porque é biológico, é uma necessidade de sobrevivência inserida, impressa na estrutura celular dela, que ela precisa cuidar do filho para ele não morrer. Porque se ele morrer, a espécie fica comprometida. Então, no início, esse afeto, ele tem a sua identidade sendo gerada dessa forma, a mãe com o filho. E de que forma que isso vai acontecer? Olha só que legal. A mãe pega o bebê, nina o bebê, dá o seio para o bebê. Quando o bebê suga, ele vai provocar um estímulo que libera ocitocina e prolactina. Esse estímulo do sugar, ele dá condições para a mulher gerenciar pelo olhar esse novo sentimento que surge. E ele surge porque esses hormônios aparecem, e depois, daqui a pouco eu falo mais sobre, mas esses hormônios aparecem para dar condição de uma interpretação física desse sentimento. Então, quer dizer, ela está aqui dando mamar, é uma interassistência, o bebê suga, o ato de sugar provoca a liberação de ocitocina e prolactina, que são hormônios até então usados para o parto, né? Usados para poder liberar o bebê, para produzir leite e para também ejetar o leite, né? Mas aí, com essa mulher tendo um tempo maior com o filho, ela começa a olhar para o filho e ela cria uma empatia, um zelo, e esse zelo caracteriza o afeto. Então, a mulher é a responsável pelo afeto. A mulher é a responsável pela mediação. A mulher, então, dá o seu colo, o seu seio, para promover afeto.
Então, comecem a pensar agora no sentido de quem não teve, não recebeu, não foi amamentado dessa maneira. Eu quero que você comece a pensar. Por quê? Porque isso pode fazer a diferença lá na frente no homem que com uma disfunção erétil ou com alguma perversão sexual ou até mesmo com alguma condição de infantilização, tá? Mas eu quero que você comece a entender que quando eu driblo, quando eu deixo de executar alguma ação biologicamente programada, eu pulo etapas e eu crio um ambiente onde ocorrerá uma imaturidade psicoenergossomática num nicho que é o nicho da Terra, da essência aí, que é o nicho responsável por abarcar, por abrigar o sistema digestivo, por abrigar também a mucosa, por abrigar a dilatação dos vasos, a constrição dos vasos, por abrigar a boca, o sabor. Então, o ato de sugar do bebê vai fazer muita diferença lá na formação da personalidade dessa pessoa, no caso desse bebê, mas ele vai crescer. Vai fazer muita diferença. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos etapas de maturação, o Freud chamava etapa de maturação psíquica, né? Eu não lembro, porque eu estudei Freud há muito tempo já, mas então, a psicologia traz a etapa de maturação neuroendócrina, neuropsíquica, mas eu chamo de etapas psicoenergossomáticas ou fase psicoenergossomática, porque eu trago o paradigma da psique, emoções, energia e corpo. Então, quando eu driblo essas etapas, quando eu não traço uma conduta para cumprir a etapa biológica, eu vou criar um problema. E o problema a ser criado, qual é? Então imagine, o recém-nascido, ele, supondo, ele teve ali, ele foi prematuro. Então ele tinha um problema no alvéolo, nasceu de 7 meses, foi direto para a incubadora. Hoje, as incubadoras, as UTIs neonatais, elas elas tentam imitar o colo feminino para evitar esse tipo de problema, porque eles sabem disso. Mas ele não mamou. Então ele não utilizou desse mecanismo biológico no qual ele também depende. Então a amamentação, quando ela não for feita, ela pode gerar problema. Então já estou colocando isso para você quando você for atender algum homem com disfunção erétil. Porque lá na frente você vai entender fisiologicamente e também a nível psíquico por que isso acontece. Mas de qualquer forma, o ato de sugar gera prolactina, gera ocitocina na mulher, então ela tem condições de se afetar pelo filho, e ao mesmo tempo, esses mesmos hormônios são constituídos, são formados na criança. Então a criança, quando suga, ela está executando um movimento que acaba interferindo no processo de desenvolvimento do sistema digestório dela, mas também estará construindo informações que vão traçar a maturação de áreas cerebrais que dependem da ocitocina, principalmente, para que essa criança reconheça, olha que interessante, reconheça o afeto, porque você tem um problema, você pode ter um problema que é não ter tido afeto, e esse problema pode deixar, você pode receber afeto depois, e você, por não ter recebido leite, não for amamentado, você terá ou poderá ter dificuldade de reconhecer o afeto emanado para você. Isso gera obesidade. É muito comum. Bem, mas no caso aqui, eu, enquanto homem, bebê, preciso me amamentar, preciso mamar na teta da minha mãe para poder criar o estímulo que irá formar esses mesmos hormônios. Por quê? Porque o homem não foi criado para afetar, para fornecer afeto.
Ele foi criado para proteger, mas a proteção que ele exerce, a proteção hoje no mundo moderno, ele sustenta a casa, ele faz o trabalho, como eu posso dizer, vai trabalhar, e ele cria, ele usa, né, as suas características físicas para poder fazer esse trabalho em casa, para casa, né, para o filho e para a mulher. Só que esse trabalho, que é executado por vários hormônios, por várias substâncias químicas e principalmente pela vontade, que depende exclusivamente da testosterona, ele será melhor elaborado se ele tiver ocitocina. Então a combinação no homem de ocitocina com a testosterona melhora, qualifica, estabiliza essa função que é dar segurança ao lar, dar segurança à família. Porque se ele não tem ocitocina, ou se ele tem, mas ele não consegue desenvolver o afeto, né? Não é um afeto feminino, é um afeto masculino, eu vou explicar a diferença daqui a pouco. Mas se ele não consegue, se ele só tem testosterona, a depender da sua qualificação intelectual, esse cara pode se tornar violento. Por quê? Porque a ocitocina no homem tem uma função de dar uma apaziguada na raiva. Por quê? Porque a testosterona é um hormônio, juntamente com outras substâncias, mas ela é o carreador principal da raiva, da madeira. Então eu bato nessa tecla há muitos anos, eu não sei nem mais o que o pessoal fala sobre, porque eu trago essa linhagem, né, de colocar os neurotransmissores em cada elemento e trazer para vocês essa realidade que eu estou falando agora. Então eu provo isso, né, eu provo. Então a testosterona, ela é o hormônio principal da raiva e ela depende para fornecer segurança. Olha o que eu quero dizer a você, isso é muito importante. A raiva é um comportamento onde eu vou agredir um oponente para dar segurança à família. Só que nós estamos numa era que isso não é mais necessário. Salvo exceções e tal, mas eu não vou conversar sobre isso. Então, eu posso qualificar esse comportamento. E uma forma de qualificar esse comportamento é com ocitocina. A ocitocina estabiliza as reações instintuais, que então qualificam ou fornecem condição fisicamente de qualificar essa manifestação característica do homem. Tá? E o mais interessante é o quê? É que a deficiência de ocitocina é inicialmente, pelo menos a partir do meu raciocínio, é uma das causas da disfunção erétil ou dos problemas sexuais do homem, que não é só a disfunção erétil. Porque você tem a violência sexual também, você tem outras condições aí que é importante entender. Mas, de qualquer forma, eu vou fixar na função sexual. Então, para que haja uma ereção, eu tenho que ter uma combinação de elementos químicos, que eu vou começar falando dos hormônios, para que haja a ereção, haja o enchimento, né, de sangue peniano. E essa combinação, ela depende de outros elementos que também estão envolvidos com ocitocina. Então, uma ereção qualificada precisa ser estabilizada pela ocitocina no cérebro. Porque a ocitocina no cérebro, ela irá diminuir a atividade simpática. A ocitocina no cérebro irá permitir uma ascensão na hora da relação sexual do parasimpático. Isso é muito importante. Por quê? Porque há uma condição nesse exato instante da relação sexual ser mais agradável para os dois. Então, o modo agora dele, homem, demonstrar afeto para com a sua esposa, namorada ou com quem ele está ali tendo a relação sexual, é dar condições para que ela tenha ou chegue ao orgasmo.
Então vamos lá. O orgasmo é uma sensação de prazer, né, criada para... é uma recompensa do ato sexual, né? Então, você come um doce, você tem, alimenta o prazer, né? Libera dopamina. Tudo que você faz, o que gosta, te dá uma recompensa, uma boa sensação, né? E não é diferente com o orgasmo. E o orgasmo é necessário para os dois, só que a mulher demora mais, porque o corpo dela é diferente do corpo masculino. A mulher, isso no tradicional, no normal, né? Para alcançar o orgasmo, ela tem que estar a nível neural preparada, de maneira equilibrada, de maneira que ela consiga se desligar de tudo que envolve o ambiente ali na hora e também o ambiente da vida dela. Se ela não consegue se desligar e concentrar-se no que ela está ali executando, ela não chega ao orgasmo. Ou ela chega, mas ela demora, enfim. O que acontece é que, quando eu tenho a ocitocina operando com a testosterona, eu qualifico a minha manifestação masculina em todos os ambientes, eu diminuo não, mas eu evito de ser uma pessoa agressiva, eu equalizo a minha cognição e me volto, em certa parte, para o afeto. Então, esse afeto, pegando esse exemplo que eu estou dando, ele é demonstrado durante o ato sexual. Quer dizer, não é uma atividade egoísta. Vocês entendem? Então, quando você for atender alguém com alguma disfunção sexual, já busque saber se esse homem foi alimentado, ele foi amamentado. Entende? Busquem saber disso. Porque se ele não foi, ele tem uma falência oral, e essa falência oral, ela fisicamente falando, ela pode ter criado fissuras no temperamento, onde o comportamento da pessoa faz com que ela tem que ter uma coisa na boca o tempo todo. Então ela não consegue ficar sem um negócio na boca. Ela pode ter fumado, ela pode gostar de roer unha, ela tem que ter um negócio na boca. Porque ela está nutrindo aquilo que está em deficiência. Entende? Então, busquem entender isso, porque isso pode ser uma deficiência de ocitocina, e essa deficiência de ocitocina, ela pode ser equilibrada com a acupuntura. Amanhã eu vou dar os pontos, tá? Amanhã é o cardápio da longevidade. Amanhã eu vou dar os pontos. Então, é importante entender os níveis de ocitocina do seu marido, entende? Lembrando que eles têm que estar combinados com a testosterona. Agora vamos lá. Se o cara, ele vai lá, ele mamou direitinho, sugou, tem a ocitocina, beleza. Mas agora esse cara foi reprimido pelo pai. Esse cara presenciou, essa criança presenciou, principalmente entre 3 e 5 anos de idade, ela presenciou agressões em casa. Essa pessoa, esse indivíduo, né, essa criança, ela pode desenvolver naturalmente pelo processo de observação errado, negativo, pela repressão, pela agressão e tal. Ela pode naturalmente diminuir a produção de testosterona. Entende? Então, a testosterona é o hormônio masculino que motiva a execução de algum comportamento. O comportamento sexual é um deles. É um deles. E quando o pai bate na mãe e ele vê, o que ele vai fazer? Ou ele vai repetir aquele comportamento, porque ele vai achar que é certo, porque ele viu o pai dele fazendo, ou ele vai inibir a busca de uma parceira. Ele vai ficar retraído, reprimido. Por quê? Porque o exemplo que ele teve em casa foi horrível. Então eu posso ter alguém
que vai fazer a mesma coisa, excesso de testosterona, sem ocitocina, e eu posso ter alguém que acaba anulando a sua masculinidade em relação a parceiro, não estou falando de homossexualidade, tá? Mas estou falando em relação a buscar uma parceira, a ter uma namorada, uma esposa, enfim, ele evita isso. Por quê? Porque ele tem, esse cara, a falência, ele tem uma deficiência de testosterona, pelo comportamento do pai. Então, você tem aí algumas nuances que você precisa pensar a esse nível. Por quê? Porque o consultório, eu te garanto, e garanto a vocês, isso acontece muito, eu tenho experiência de quase 20 anos nisso aqui. Toda vez que eu falo, lanço um desafio, dou uma aula, faço um curso, os meus pacientes, quando eu atendia principalmente, os meus pacientes começam a chegar pacientes daquela temática, entende? Então, você vai, o seu consultório, ele tem grande chance de você fechar uma agenda só com essa demanda que eu estou te passando. Só com disfunção sexual. Por quê? Porque nós temos, eu falei isso no final da aula ontem, nós temos uma geração, 2 gerações atrás, molecada aí que está com 16, 17, 18, 22 anos, que tem uma grande dificuldade de lidar com problema. Por conta dos pais que não cuidaram direito. Então, essa dificuldade de lidar com o problema provoca a fuga. E a fuga orienta, destina esse sujeito para o videogame, para introspecção. Então ele não vai se relacionar com ninguém. E à medida que ele não se relaciona, ele não produz testosterona. E em algum momento vai fazer falta, porque a deficiência de testosterona não leva só à disfunção sexual. Não leva só à disfunção sexual. A testosterona, a deficiência dela, leva também à depressão, à obesidade. Entendem? Então, é importante vocês entenderem esse contexto onde a testosterona é a mestre, e amanhã eu vou falar sobre isso, mas já adianto aqui uma situação para vocês, é que o elemento madeira toma conta disso. Nós vamos mexer nele para produzir testosterona, e o elemento terra será o estimulado para a produção de ocitocina. Porque o afeto é da terra, né? Entende? Então, alguém me perguntou aqui se a violência doméstica poderia gerar homossexualidade. Sim, pode sim. Isso é bem comum. Porque a violência doméstica não é só aquela de agressão. Existem vários tipos, né? A violência emocional. A mais comum é o não cumprimento das obrigações biológicas de um pai e de uma mãe. Qual é? A mãe, dar afeto. Pai, segurança. Essa é a mais comum. Quer dizer, se pôs no mundo, você precisa se responsabilizar com essas 2 situações, pai e mãe. Pronto. Entende? Mas a gente tem um mundo hoje muito imaturo, muito infantil, e te garanto, você vai pegar essas informações, você vai ver muita gente, vocês devem estar vendo muita gente que vocês conhecem assim. Entende? Então, voltando. Ainda tem aquela que a gente começou a falar ontem, e que o Ícaro de Carvalho, que é um cara muito bacana aí, que ele estava postando lá, das pessoas mandando direct para ele, falando de conhecidos que com 30, 40 anos ainda mamam na mamadeira, velho. Você imagina? Essa fase oral não passa. Leitinho na mamadeira. Leitinho na mamadeira. Entendeu? O Rafael, nada é certo. A consciência ela é multifacetada. Então nós estamos dando aqui possibilidades, tá? A gente não pode generalizar de forma alguma, são possibilidades a partir das minhas experiências, então critique-as para você investigar os seus pacientes, se te servir, entendeu? Se te servir. Mas não podemos generalizar nada, é uma ideia, não é nem teoria, é uma linha de causa, mas
Vamos lá. Então, agora vamos entender o seguinte. A função sexual masculina, ela vem para cumprir uma cláusula chamada sobrevivência. Então, a atividade sexual, ela naturalmente foi cultivada para que a espécie sobreviva e, né, se mantenha como dominante, a espécie humana, no caso. Você tem aí os conceitos, que eu não vou entrar muito, até porque eu não sei, mas você tem os conceitos de religiosos, assim, mais assíduos, né? Porque eu lembro disso, eu lembro muito disso, porque eu estudei no colégio de freira, né? Que eles pregavam lá que você tinha que ter relação sexual só se fosse para ter filhos, né? Então toda vez que vai ter filho, imagina, entendeu? Então, assim, existe muito tabu. Na minha época tinha muito tabu. Nossa, a menina perdeu a virgindade e tal. Hoje eu nem sei como funciona isso, mas a atividade, a atitude, o ato sexual é uma coisa que tem que ser praticada. E eu tiro aqui para você o seguinte: o ato sexual, o orgasmo, no caso do homem e da mulher, não desgasta a energia ancestral. Não desgasta a energia ancestral. Essa é uma falácia, mais uma que a gente quebra. Por quê? Porque a energia ancestral, ela é autorrenovável, não em quantidade, mas em qualidade, e ela depende naturalmente e também de forma primordial de uma saúde biológica conquistada a partir de atos originais. E um deles é o sexo. Do mesmo jeito que a energia ancestral também depende de uma boa alimentação, depende de um bom sono e depende de atividade física. Mas, de qualquer forma, a promiscuidade, onde eu tenho relações sexuais com várias mulheres, no caso, se for mulher, vários homens, e eu não tenho um compromisso com o meu parceiro, a parceira, entende? E esse compromisso mostra uma falta de zelo, de afeto. Então, a promiscuidade já é diferente. A promiscuidade, ela pode gerar um desgaste, sim, de energia ancestral, indiretamente. Por quê? Porque o ato sexual repetido, eu posso estar ali, eu vou gastar energia ancestral porque eu tenho um temperamento jamais, como eu posso dizer, desequilibrado, e esse temperamento desequilibrado, ele está consumindo mais energia ancestral. Então, eu não quero adentrar muito nisso, porque é uma questão social, né? É uma questão de sociologia. Então, eu também estudei, Valdo, eu também estudei assim, mas essa aí já não dá. E por que os antigos chineses falavam que o sexo faz você perder energia ancestral? Eles falavam porque principalmente os taoístas, eles praticavam o hermetismo. Eles saíam do convívio social e iam viver sozinho lá no meio do mato. E aí, como eles não se estressavam de forma tradicional, não se colocavam em risco, eles não iam para a guerra, blá blá blá, eles viviam muito. Então eles justificavam que dos motivos que eles viviam tanto tempo era porque eles não tinham relação sexual, mas eram nada mais, nada menos do que franciscano, do que o celibato. Eram celibatários que justificaram aquilo, mas não era por isso, era porque as pessoas morriam lá porque ia pra guerra, comiam veneno, e quem estava no meio do mato não se colocava em risco, né? E claro, também tinha a questão do Tai Chi Chuan, mas essa falácia aí não dá, a gente quebra ela rápido também com outras ideias. Mas bem, voltando. Então prestem atenção. Não, a relação sexual ela é importantíssima para renovar a energia, e a relação sexual provocando orgasmo, ela te bombardeia de neurotransmissores e de hormônios que são necessários para lidar com o estresse do dia a dia. Então você repara, você ficar muito tempo sem sexo, você começa a ter o estresse mais avançado, entende? E quando você faz a atividade sexual, você fica de forma mais plena, mais como eu posso dizer, mais resistente.
É isso. Mas vamos entender como que então o homem, né, ele opera esse processo da atividade sexual. Vamos lá. Seguinte, o pênis, né, ele é formado por estruturas ali, né, que são corpos cavernosos, esponjosos, bem sensíveis. A pele também é bem sensível, tem uma sensibilidade muito grande. E esses corpos, eles são estruturas, não é osso nem músculo, tá? É um tecido esponjoso, né? E ali, quando ocorre o estímulo, existem 3 tipos de estímulo, né? O estímulo psicogênico, que é quando há uma fantasia, quando há um estímulo visual psicogênico. O estímulo mecânico, que é o manual, né, que é o contato físico, né, e o estímulo inconsciente, que é a ereção noturna durante o sono REM. Tá? Então, existem 3 estímulos básicos que têm vias diferentes, mas de qualquer forma, no final das contas, eles seguem vias neurais diferentes, mas no final esses 3 dependem das mesmas substâncias para acontecer ou para fornecer a ereção. Então vamos lá. Inicialmente você precisa saber que a circulação e sexualidade, o CS ou o pericárdio, dependendo da sua escola, né, dependendo de como você aprendeu, ele é o gestor energético do sistema nervoso parasimpático. Então, o CS, ele é o elemento que pertence ao fogo, de característica Yin, que controla e é sensível ele controla e ele sensibiliza, o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, para quem não sabe, ele é o oposto do simpático. E os dois juntos, parasimpático e simpático, são coligados com o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele trabalha de forma inconsciente, ele está coligado com o hipotálamo e ele é uma espécie de soldado. Então, o hipotálamo avisa para ele, tá frio. Aí o que o sistema nervoso o sistema nervoso autônomo faz? Ele emana informações para produzir substâncias para poder fechar os poros, arrepiar, enfim. Então, o controle da homeostase fisiológica é feita basicamente pelo hipotálamo, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O parasimpático é o sistema da calmia. O parasimpático é a contraparte que fornece estabilidade. Tá? O sistema parasimpático, ele no processo da ereção, ele vai fornecer os estímulos básicos para que haja a dilatação dos vasos no corpo cavernoso. E quando há dilatação, o sangue entra. São 5 etapas. O sangue entra. E depois que o sangue entra e há a ereção, eu tenho o sistema nervoso, que é o contrário dele, o simpático, entrando em ação a partir da noradrenalina para poder segurar esse sangue lá dentro. Então a ereção está posta. Essa ereção, agora, ela depende, para se manter, da testosterona. Então, eu tenho um sistema nervoso parasimpático, anotem isso aí que amanhã para o cardápio da longevidade vai ser importante você saber disso, tá? O parasimpático, ele tem uma relação com o CS e ele emana as suas informações para estimular a via parasimpática que está entre S2 e S4, que está então nas vértebras sacrais 2, entre a sacral 2 e a sacral 4. Dali saem os nervos que vão provocar esse efeito de dilatação via acetilcolina. A acetilcolina é uma substância química que eu coloco ela no nicho da Terra,
que estará presente no momento inicial dessa ereção, que é a precursora do óxido nítrico. Então, quando há uma ereção, a ereção depende dessa dilatação vascular, eu tenho que ter, então, acetilcolina e óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um dilatador nato, ele é vida. Tá? Então, o que você tem que fazer agora? Tem que pensar. Eu estou dando condições para você entender que eu tenho, inicialmente, para acontecer a entrada do sangue dentro do pênis, eu tenho que ter uma via energética chamada CS. E esse CS está coligado com o parasimpático, que é um vasodilatador que, para fazer efeito, eu tenho que ter uma liberdade anatômica importante. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Porque ele tem uma inervação ali nas vértebras sacrais. Então, se você tiver algum tipo de descompensação da vértebra, algum tipo de contração, de tensão dos músculos ali, você pode estar pinçando esse nervo, então o estímulo não chega. Pode ser por isso também. A gente tem solução para isso também. Mas, de qualquer forma, você tem o CS coligado com a vascularização, com a entrada do sangue. Quando esse sangue entra, para ele entrar, eu tive que ter acetilcolina. Acetilcolina é uma substância química que pertence ao elemento terra. Tá? Afeta do elemento terra. E o óxido nítrico, eu coloco isso no livro de fitoalimentos, no livro também de diagnóstico. O óxido nítrico, ele depende do elemento fogo. Só que não ao CS, e sim ao coração. Então você vê que eu estou trabalhando com 3 elementos para haver o processo de dilatação e consequente ereção. CS provoca, estimula, sensibiliza parasimpático. Parasimpático executa suas funções via inervação periférica localizada entre S2 e S4, bem na lateral, na região dos pontos, Beichu, inclusive. Né? Então o chinês já sabia disso. E eu preciso de acetilcolina e preciso dessa acetilcolina para ela estimular a liberação do óxido nítrico para haver dilatação, enche de sangue, tem a ereção. E aí, para complementar o serviço, eu preciso agora do simpático. Então é um jogo muito interessante. E o simpático libera noradrenalina. A noradrenalina é um hormônio produzido na suprarrenal, então é a noradrenalina, que é o hormônio do medo, que é o hormônio, um dos hormônios que nos coloca em atenção em momento de dificuldade, enfim. A noradrenalina, ela é um hormônio que pertence à água, ao rim. Mas, ao mesmo tempo, a noradrenalina, ela tem uma função simpática que tem relação direta com o nicho do coração, entende? Então, a noradrenalina é um hormônio da água, mas o sistema nervoso simpático é do fogo. Por isso que tem muita gente com pânico com a ansiedade vinda do medo. Porque a ansiedade, o estado ansioso é extremamente simpático. Depende da adrenalina. Mas a adrenalina está sendo produzida aonde? Na suprarrenal, e a suprarrenal está ligada ao rim, obviamente, e o rim, ele produz medo, né? Então você tem ansiedade provocada pelo medo, aí tem que ver as características e tal. Mas de qualquer forma, quando então dilata, o pênis enche de sangue e tem a ereção, vem agora a noradrenalina para poder segurar o negócio lá. E a manutenção disso depende de quê? Da testosterona. Então a testosterona oferece o estímulo físico, fisiológico, neural para a execução, então para eu ir atrás, para eu ter interesse sexual. E, ao mesmo tempo, é a testosterona que mantém a ereção. E essa manutenção da ereção irá propiciar um tempo de ato sexual interessante e importante para os dois, mas isso agora que vem para a gente poder entender, entenda lá.
eu tenho duas situações para falar com vocês em relação a isso. Primeiro, quando eu tenho um ambiente interno, físico, estressado, eu estou usando mais o simpático. No normal, no dia a dia. Quer dizer, o meu cotidiano é mais estressado, o cotidiano é mais estressor, o meu cotidiano é simpático, é adrenalina. Né? Minha face é pálida, minha mão é gelada, enfim. É adrenalina. Entendeu? A adrenalina, quando estiver nessa condição de mantida, né? A adrenalina, quando ela estiver fazendo parte do seu contexto de dia, durante o dia todo, durante a vida, ela vai estar mais presente em alguns nichos. Então, se o meu estresse, se o meu problema tiver uma relação, anotem isso, tiver uma relação com medo, essa adrenalina liberada para tomar providência em qualquer situação estressante, ela estará coligada com os nichos do medo, o compartimento que está relacionado à água. Entende? Então, entendam que a adrenalina, ela é um hormônio que serve para várias coisas, mas ele está presente no estresse. E quando então esse estresse causa medo, ela vai estar presente nos nichos do rim. E o rim, ele domina a fertilidade, o rim domina e nutre o órgão sexual masculino, e o rim domina e nutre a glândula renal, suprarrenal. Então, quando você tem medo, você esfria a sua energia, que é então assimilada pelo rim, e o rim acaba transferindo em forma de código esse frio no rim, para os seus nichos. Então, quando ele transfere o frio que veio do medo, o medo quem produz é a sua consciência, né? Nem o seu cérebro, é você enquanto pessoa, consciência. Então, quando você produz o medo, você naturalmente resfria a sua energia. Esse frio é um código que o rim entende que é dele essa informação, então ele assimila por ressonância. E ele transfere isso para os nichos dele. Ele transfere esse frio para a coluna, para os cabelos, para o ouvido, ele transfere esse frio para a imunidade, tudo em prol do desequilíbrio, porque rim está desequilibrado por causa do medo. E ele transfere também para os testículos, que é o local onde se fabrica mais testosterona, entende? Então, esse frio vai para o testículo. O testículo é um ambiente que já tem que ser frio, tá? Para produzir testosterona e criar espermatozoide, o testículo tem que ser frio, a temperatura dele é cerca de 4 a 7 graus mais baixo do que a do corpo comum. Mas só que agora esfria mais, entende? Então esse frio, quando ele chega no testículo, ele inibe a produção de testosterona. E ao inibir a produção de testosterona, você pode até ter a ereção. Por quê? Porque a ereção depende de outro sistema, que é a dilatação provocada lá pelo CS, ocitocina, mas talvez esse frio ainda não chegou no pênis, só no testículo. Porque, como eu disse, esse frio assimilado pelo rim, produzido pelo medo, ele será transferido para todos os ambientes, todos os elementos que fazem parte do compartimento água. Essa transferência vai provocar osteoporose no futuro, cabelo branco, blá blá blá. Mas provocará também a impotência. Mas a impotência a partir da testosterona. Entende? Então, eu tenho a impotência sexual qualificada por uma condição onde eu diminuo a produção de testosterona por conta de um fator emocional advindo da sua consciência que resfria o rim,
Então você não tem libido, mas você pode ter ereção, porque a libido é da testosterona e da madeira. Então, vamos lá. Você tem o frio do medo que vai lá pro testículo, inibe a produção de testosterona. Você tem ereção, mas não tem libido. Por que tem ereção? Porque esse frio ainda não chegou no pênis. Então, tá lá normal ainda, a adrenalina tá indo para lá para poder fazer a constrição e ter a manutenção, a ereção. Só que, sem testosterona, sem libido, tem uma ereção, beleza? Mas essa ereção é uma ereção fraca. Entende? Ela não se mantém muito tempo. Então, o que eu preciso fazer? Entender essa sistemática de ordenação, de organização patogênica, psicoenergopatogênica, tá? Eu preciso entender isso, que é o que eu estou explicando, para poder tratar. Porque existem inúmeras formas desse desequilíbrio estar atuando. Essa é uma, a mais comum, ou muito comum. E também eu tenho agora, ao invés desse frio ir para o testículo, eu tenho a condição de falar que esse frio vai para o órgão genital, vai para o pênis. Aí você tem a entrada do sangue, uma ereção, vamos dizer assim, mas você não tem perdão. Quando esse frio vai para o pênis, você não tem a entrada do sangue. Então, o simpático, ele está saindo, ele está sobressaltado, ele está com um estímulo maior, mais forte no pênis, em relação ao parasimpático. Então, ele não permite que a ação parasimpática, que vem do nervo pudendo, que vem ali da dilatação, ele não permite que aconteça. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um enrijecimento das estruturas penianas e uma vasoconstrição. Então não entra sangue. Então, eu sempre qualifiquei isso desde a década, desde 2003 eu comecei a dar aula, eu falava isso pro pessoal. A impotência sexual, que agora acabei de qualificar, então eu vou repetir para não ficar confuso, eu tenho uma qualificação básica que é medo, frio no rim, frio no pênis, vamos dizer assim, vasoconstrição, adrenalina, não entra sangue, porque o simpático é mais forte. Neste exato instante, eu qualifico que a grande parte dos homens com disfunção erétil é criada pelo medo. É causada pelo medo. Entendem? E quando eu falo medo, eu falo de quê? De insegurança. E quando eu falo de insegurança, eu estou falando do oposto que é a natureza masculina, que é a segurança. Então você tem uma via agora, que a gente fecha o raciocínio do começo da aula, que é o seguinte: a testosterona, fígado, execução, libido. Certo? Certo. Mas ela, testosterona, depende de um equilíbrio com o elemento água, com o rim. Porque quando eu executo a minha função biológica de proteger, de ter libido, de executar, eu estou cumprindo com um processo chamado segurança. Então eu estou tranquilizando, fortalecendo o rim. Agora, quando eu não aprendo isso, quando eu não tenho essas características, quando eu tenho uma deficiência de testosterona causada, eu falei do exemplo do medo, que é o mais comum, mas pode ser outros exemplos, você reforça a insegurança, porque a testosterona está baixa. Então você está lá, você tem uma deficiência de testosterona, vamos dizer lá, porque você viu seu pai batendo na sua mãe, é bem comum, então você tem uma deficiência de testosterona. Você se torna uma pessoa insegura, e essa insegurança pode ser a causa da sua impotência, da disfunção erétil, entende? Ao mesmo tempo, eu posso... E agora segura essa. Eu posso até ter libido. Por quê? Porque a própria testosterona, como qualquer outro hormônio, tem nichos de atividade. E a libido é um nicho
a execução é outro, a manutenção da ereção é outro. Então eu tenho nichos de atividade, então eu posso ter, como eu estou dizendo, você pode ter de tudo, mas se você entende o raciocínio básico de desdobramento do efeito cascata, você começa a encaixar. Como? Fazendo os questionamentos certos, fazendo uma anamnese, uma investigação, onde cada um dos elementos está posto na mesa para você perguntar se há problema. Então vou dar um exemplo. Se o cara chega no seu consultório, isso para mim é de praxe, se o cara chega com lombalgia crônica, a primeira pergunta que eu faço para ele, como é que está a função sexual? Ele vai falar assim, tá boa. Eu confirmo não pelo que ele me falou, não pela palavra dele. Eu não confio muito em paciente, principalmente na primeira sessão. Eu olho a face. Se a face está pálida, se a mão está gelada, se ele pede para desligar o ar-condicionado, se o cabelo já está branco antes dos 56, muito branco, se já perdeu algum dente, essa lombalgia crônica foi o nicho atingido pelo medo. Mas como é crônica, ela já deve ter atingido também o órgão genital, provocando isso que eu estou falando aqui. Entendem? E às vezes ele não vai te falar por conta de um tabu, por conta de vários elementos. Mas você vai estar munido de agentes investigativos, que eu estou passando aqui para você começar a fazer esse processo e descobrir essa situação. Entende? E o mais importante aqui é entender, basicamente, que a disfunção erétil, isso já é uma questão pessoal, né? Eu posso até desdizer o que eu falo, o que eu estou falando agora, porque eu trago a linha psicoenergossomática. Mas para mim, a disfunção erétil, seja de qualquer modelo, ela tem uma relação com medo. Ela tem uma relação com medo. O medo de errar, o medo de não ser aceito, o medo de enfrentar. Medo. Porque o medo é uma emoção instintiva, não é só do temperamento água, né? Todos nós temos medo. Então a disfunção erétil, ela vem muito disso. A falta de ela vem da madeira. A libido ela é muito sensível ao seu cansaço físico. Tá? A libido ela é muito sensível ao seu cansaço físico. Então, quando você está cansado, o corpo, a tendência dele é economizar energia. Então, ele diminui a produção de certa substância. A testosterona, para esse fim, pode diminuir também. Tá? Preste atenção nisso. Mas, por fim, eu quero que você entenda que esse problema, medo, vasoconstrição, disfunção erétil, pode ser tratado com acupuntura. Amanhã eu vou falar sobre, na aula de manhã. Só que ele pode ser também tratado com o afeto. Então a mulher, obviamente você tem que ter o jeitinho, obviamente é complicado, eu sei que é. Mas a mulher, entendendo o processo, não perguntando a respeito, mas sabendo agir terapeuticamente enquanto mulher, pode suprir aquilo que ele não teve em casa, fornecendo a ele um afeto para que ele venha a produzir a ocitocina. Por quê? Porque, como eu disse, a grande causa de toda essa celeuma que eu falei, e já deu aqui mais de passou muito rápido, já são 1 hora de aula já, pode ter vindo lá da infância, lá da amamentação. Porque ele precisava ter a ocitocina. Porque a sexualidade está diretamente ligada ao afeto. Então a falta ou a deficiência de ocitocina pode criar desdobramentos que acabam por preencher essa estrutura, essa via que eu estou falando do medo. Então, qual seria uma atitude, uma ideia legal para, no caso da mulher? A massagem. A massagem relaxante, massagem mesmo, ela é a melhor forma, que eu já, pelo vi de meus estudos, né, de liberar rapidamente a ocitocina.
Então, se eu libero ocitocina, eu estabilizo o simpático, eu acalmo, entende? E eu começo a ter os elementos do afeto. Enquanto a massagem está acontecendo, a pessoa está pensando, nossa, ela está preocupada comigo, ela não vai me cobrar. Porque isso para o homem é vexaminoso, né? Então ela não vai me cobrar. E a massagem é também um contato físico, no caso do homem com mulher, que pode, inclusive, a partir desses estímulos, tanto físicos que também o efeito que esses estímulos causam, que é a produção de ocitocina, produz serotonina também, ele pode até levar, pelo efeito dele, a questão da ereção. Então, o que nós temos que entender é a natureza original disso a nível ancestral e a natureza original de forma secundária da infância. Entende? Da infância. E quando eu entendo isso, eu já venho com a terapêutica. Supondo que você está enfrentando isso, porque o meu público, 84% é mulher. 84, 86, não sei. Pois eu estou falando com vocês. Obviamente, a minha intenção maior aqui é trazer a linha de raciocínio para você atender paciente. Mas, se você estiver enfrentando isso em casa, já começa a agir dessa forma que eu estou falando que vai funcionar. Por quê? Porque a insegurança é algo que nem o cara sabe que tem. Nem o cara sabe que tem. Porque é dele. É uma emoção normal. É uma sensação que ele cultiva para se proteger. Ele teve que se proteger. Então, o pai dele tá brigando com a mãe, ele teve que esconder debaixo da cama. Até mesmo um estresse pós-traumático, o cara foi assaltado, sequestrado. Nós somos consciências multifacetadas que quanto mais compreensão, entenda lá, quanto mais compreensão eu tenho de mim, eu passo a ter do outro. Entende? Compreensão não é aceitar, né? Porque tem coisa que você não vai aceitar, obviamente. Né? E o que o Gabriel falou é muito importante, esse abertismo, né, do casal. Porque se o casal não for para ficar aberto, se você casou, você tem que morar com seu marido, com sua esposa, é só vocês dois. Arruma um jeito, dá um jeito. Mas vocês dois juntos. É o que eu falo pra Lohane, é eu e ela contra a rapa. Tem jeito. É só eu e ela. A gente não vai ter filho, por opção. Então é eu e ela. Entendeu? Tem problema? Óbvio. O dia que sua vida não tiver problema, meu amigo, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A Dani tá falando que o homem é difícil se abrir. Ele é difícil pela natureza dele. Entende? Porque ele foi reprimido, né? O homem ele é muito mais... e isso é interessante abrir essa discussão um dia com vocês. Porque o homem, ele foi muito mais reprimido. Ele é muito mais reprimido. Entenda lá o que eu vou falar. Ele é muito mais reprimido em determinado sentido que a mulher. Por quê? Vou te explicar. O cérebro masculino é o cérebro emocional. É o direito. O cérebro direito emocional é o mais ativo no homem. E por que que ele não demonstra emoção? Por quê? Porque ele foi proibido. Homem não chora, homem não apaixona, homem isso, homem aquilo. E essa inibição restringe esse comportamento no futuro normal. Isso é normal. É normal. Entende? Então cabe à mulher entender, não tratar como filho, porque não é, mas entender que você precisa dar a volta, como se fosse um paciente mesmo, por algum tempo será um paciente, para poder aprender, porque aprendeu, acabou. Nunca mais tem problema. Entende? E criar alternativas, né? Tem que criar. E compreensão. A compreensão. Se você quer ser compreendido por alguém, você precisa compreender. Né? A Verônica está perguntando, é normal acontecer isso na juventude? Sim, é normal. Nossa, é bem normal. Hoje, então, nem se fala. Eu localizo bem. Quem não tem testosterona, é assim, ó. Você fala, você traz uma dificuldade para a pessoa abandona o barco. Tá? A pessoa abandona o barco. A compulsão sexual, o excesso de libido, né? É complexo discutir isso aqui, porque a compulsão sexual
se ela vamos pegar aqui o exemplo do homem, né? Se ela é aceita pela mulher e é feita em casa e os dois ali, tá tudo certo. Frequência e qualidade sexual é do casal. Não tem regra. E não tem regra. Não tem regra. Entendeu? Então, se tá bem aceita, uma coisa que eu falei muito no curso de infertilidade feminina, e falo aqui para vocês, o casal, se não quer ter problema, precisa montar uma redoma para se proteger da família. Então, a primeira coisa que tem que fazer é sair de perto da família. E manter com respeito. Esses são os meus paradigmas, eu vou ter filho quando eu quiser, blá, 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 entendeu? Porque senão a sua vida vira um inferno. E hoje em dia é o que mais tem. A mamãezinha não deixa o menininho sair de casa e tem que morar lá para cuidar da mamãezinha, imagina? Pô. Isso a Itália sofre muito com isso, né? Os homens não saem de casa. O que você diz sobre o priapismo? Priapismo é uma disfunção, né? Que mantém a ereção, a pessoa não ejacula. É uma disfunção desse sistema ativo, entende? Agora, eu nunca estudei a causa emocional do priapismo, mas é uma disfunção sexual. Vamos aqui. Então, se a testosterona está ok, o problema pode ser o medo. Sim, é isso aí. E normalmente é. Agora, presta atenção. Testosterona ok é muito relativo, tá? A sua testosterona pode estar lá ok dentro dos parâmetros da idade. Mas, de qualquer forma, esses parâmetros da idade particularmente é o que eu quero vencer. Porque a testosterona baixa, ela é igual ao envelhecimento. Entende? Então, eu tô com 41, faço 42 semana que vem. Então, você tá lá com uma quantidade de testosterona, tá? Para 42. Eu não quero ter uma quantidade de testosterona 42, eu quero ter uma quantidade de testosterona de 18. Eu faço minha reposição, mas eu vou mostrar aqui os meus remédios. Eu faço modulação hormonal. E hoje não é tão caro. Quando eu comecei a fazer isso era caríssimo. Hoje é barato. Amanhã eu vou trazer para vocês aqui. Vamos aqui para eu finalizar a Ayurveda. Fala longe de polêmica, mas o fato é que fez a diferença na minha vida ter conhecido a técnica de chegar ao orgasmo sem ejacular. Sem me deixar disposto sexualmente. É um exemplo. Eu nunca testei, eu nunca tentei. Né? Eu sou incompetente para falar em relação ao Christian, que tem a experiência prática. Isso é importante, né? Porque é da prática que a gente tira as nossas verdades relativas, né? Eu não tenho essa experiência, então eu não posso falar, eu não tenho competência para opinar. Mas entendendo também que a massagem Ayurveda ao sexo tântrico, a dominação do órgão genital por parte do homem e por parte da mulher é bem interessante, né? Você dominar o órgão genital, quer dizer, ele vai obedecer a sua cabeça, é sinal que você está conectado com o negócio, é bem interessante isso. E a Ayurveda dá muito nisso, né? E tem a massagem também. Gente, eu sumi o nome aqui da massagem que faz. Eu sei que tem um sexo tântrico, mas tem a massagem. É uma massagem indiana, eu acho. Depois, se alguém souber, pode falar. A impotência está ligada à lombalgia, enquanto. Não sei. Eu não posso, cara. Eu não posso caracterizar. Abre a compulsão quando fora do relacionamento. Isso é vagabundagem, né? O cara que trai é vagabundagem. É vagabundo. A massagem tântrica, isso aí. É vagabundo, entendeu? Não tem. Se você vai se relacionar com alguém, porque você vai trair. Pra quê? Né? Você vai machucar as pessoas pra quê? Pra provar que isso é egoísmo, né? Eu sou adepto da seguinte situação. Se o homem te traiu, que é o mais comum, né? Separa logo. Dessa não. Entendeu? Não. Porque é uma infantilidade tamanha, né? É enganação, né? Mas a culpa é sua porque você engordou ou porque você não sei o quê. Essa não. Parceiro é parceira, tá?
A partir de qual idade fazer a modulação bioidêntica? Eu comecei a fazer a partir dos 30. Sim, a Ayurveda não é a massagem, tá certo. O Krishna tá certo, é porque eu vou falando aqui, obviamente, mas é porque eu puxei lá na Índia lá e tal. Mas obviamente não é. A Ayurveda é uma linha de raciocínio, pensamento milenar e tão importante quanto a medicina chinesa. Eu estava pensando no hemisfério esquerdo, mas o ativo no homem. É o direito. O da linguagem é o da mulher, que é a área de Broca, tá? O da linguagem. Gente, então, ó, já deu 1h15 de aula. Amanhã eu volto. Vou trazer aqui para vocês o que eu faço e também as combinações aí que eu vou sugerir para esse processo e para a gente vencer esse desafio aí, tá bom? Eu vou indo. Obrigado pela audiência de vocês. Muito bom. E dizer que eu vou